sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho paz, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. E entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pois é, nada somos, absolutamente nada sem Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Quero Deus na minha vida, participando das minhas atitudes, do meu cotidiano, dentro da minha casa, dentro da minha família. Está no ar mais um Sábado, o seu talk show de Ibitinga e de toda a região. Aqui você tem todos os sábados música, informação, culinária, entrevista, bate-papo legal, dá risada, você diverte com a gente, fica informado do que está acontecendo em Ibitinga e também em todo o Brasil. Só gente classe A aqui com a gente, cada semana um convidado diferente. E nesta semana, antes de apresentar o meu convidado, uma pessoa muito especial, conheci ele quando ele chegou em Ibitinga, veio aqui na rádio conversar comigo e a partir daí firmamos uma amizade que já dura vários e vários anos aí. Mas antes, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Estou falando da Gilson Car, a maior loja de veículos de toda a região. São mais de 100 veículos seminovos esperando por você. As melhores taxas de mercado, os menores juros, carros com garantia total é na Gilson Car. Essa veio para ficar. Gilson Car, São José Passeódromo em Ibitinga. Também quero falar para você da Clínica Veterinária Prontovet. Hoje já não é mais clínica, hoje é um hospital completo, plantão 24 horas por dia, todos os dias da semana, pode ser de madrugada, qualquer hora. Deu algum probleminha com o seu pet? Só ligar, só levar lá na Prontovet do Dr. Leandro, sensacional, agora também com hotelaria. Vai viajar, pode deixar o seu pet hospedado, olha, pela internet, você vê o seu pet, o seu gatinho, o seu cãozinho, como é que ele está se divertindo, sendo bem tratado lá na Prontovet, tá bom? Oferecimento também de Ultragás Drive-Thru. O gás acabou? Ultragás Drive-Thru é a entrega mais rápida da cidade. Serviço de excelência no atendimento. Água mineral, água com gás, Ultragás Drive-Thru é a entrega de gás, não deixa a mamãe, a dona de casa, na mão. Ultragás Drive-Thru em Ibitinga. E também em nome de Casa Mais. Quer mudar sua casa, o visual, deixar ela maravilhosa, linda, gastando pouco, com móveis de luxo? Procure já a Casa Mais.
Avenida Jornalista Roque de Rosa, simplesmente maravilhosa, sensacional. Lá você, nossa, é show de bola, é bonito demais. Entra lá para ver os móveis, vai lá, faça uma visita sem compromisso. Se quiser experimentar o seu móvel, o pessoal pega, leva na tua casa, coloca para você. Não gostou? Vai lá, troca, coloca outro no lugar, tudo sem compromisso, tá bom? Casa Mais Móveis Ibitinga, requinte para o seu lar. Gente, começando mais um Sabadão, quero agradecer aqui a presença do meu ilustríssimo Gleison Landim. Gleison, novamente aqui. Obrigado pela sua participação. Agradeço o convite, Robson, Eu muito tô bom quase estar aqui. mandando o Ronaldo embora ficando com você. Oxi! Além de você ser mais bonito que Obrigado. ele, né? Come menos também, viu? Come bem, dá menos prejuízo que é. Uhum. Tadinho do Ronaldo. Pois é, Ronaldão hoje não pôde participar com a gente, está no médico, mas está tudo bem com ele. Ele volta no próximo programa e novamente o Gleison é o nosso suplente. Obrigado, Gleison. Edson Maia, que música Oi. linda. A gente já começou o programa lá em cima, Começamos né? lá em cima mesmo. Essa Maravilhosa. música tem uma letra, né? Nos remete aí a um clima bem bacana, né? É uma Pra das mais começar bacana. tocadas, né? Essa música é de todas as religiões, né? Sim, é todas, assim, dentro das músicas que compõem o gospel, a música católica, é uma das mais executadas. Eu acredito que sim. Uma das, Sim. pelo menos. Exato. William Marcos, tudo bem? Oi, bom dia, Robson, tudo bem? Nossa, que peixe maravilhoso, William Marcos. Então, esse aqui é o peixe lá sabadão, né? Nossa, exatamente. O que é isso? É um Esse aqui é um pacu. pá? Pacu. Pá? Cu. Tá Pacu. bom, beleza. Só que hoje tem um vinagretezinho Tô vendo assim. aqui, fez de maneira diferente. Vinagretezinho, uma saladinha. Nossa, Leonaldinho, essa Popeta. salada Essa de saladinha- batata aí, rapaz. essa saladinha aqui tá foi dando ideia- água na boca. Foi filho. ideia do nosso amigo Leonardo. Vamos fazer uma Sensacional. salada de Vai muito batata. bem isso, né? Mas velho? assim, acompanha legal. Na verdade, a salada acompanha qualquer coisa, inclusive lasanha, macarrão e mais. E tem o nosso Esse arroz arroz tá com açafrão. de açafrão. Ah, Açafrão da tô terra. conhecendo a cor já, tá vendo? Você viu? Já aprendeu. Sensacional. Dá um gosto especial também? Ou Sensacional. É só cor, William? Não, não, ele dá um sabor diferente. Ele Dá um sabor encorpa mais o arroz. Sim. Né? Legal, William. Obrigado pela sua Maravilha. participação. Se você, senhora, quer aprender a cozinhar, tem mais de 60 anos, Muito obrigado. é só ligar para o William Marcos, ele vai até a sua casa, ensina a senhora a cozinhar, tem toda a paciência do mundo. WhatsApp, William Marcos. O WhatsApp é o Edson Maia, que é o meu. Passa pra É o gente, meu você que é assessor. agenciador do... É, o dele eu não sei, eu vou passar o meu. Aí eu ganho uma grana em cima dele aí. Então vai. É 17 99707 4942. Pois Ó. é. Ainda tem aquele projeto, né, de vocês fazerem Tem festas, projeto comida também. japonesa. Manda pra Explica gente pra aí. gente aí, William. É o In-House Sushi. Explica como é que funciona. Na verdade, a pessoa contrata aí a nossa equipe, a gente leva sushi com música e tudo mais. Beleza, então, passa o zap de novo aí. 17 99707 4942. Quero agradecer também o Naldinho Porpeta, Hum. ele que é ajudante, mestre do William aí, né? Tá aprendendo a cozinhar, também tá montando seu próprio buffet. Vai chamar Buffet Porpeta. O Edgar Souza, o João Pazian. E lá dentro, quem que tá? O Dieguinho? O Dieguinho. Cada vez maior também. Tudo que entra aqui na rádio fica gordo, né, rapaz? Que coisa. Só saber o Só que fermento você que tem aqui dentro. Só você que emagreceu, Robson. Fazer o quê, né? E o Gleice que não engorda Não engorda nem nunca. de Ainda não jeito engordou, nenhum. né? Ainda não. É, dá um ainda tempo, não. né? A gente tem uma esperança ainda. Não, agora que ele chegou no sabadão, então Também acabar não... com a vida dele, né? Exatamente. Pois é. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele chegou aqui alguns anos atrás, dizendo que vinha trabalhar em Ibitinga, no ramo religioso, trazer uma nova igreja para a cidade, fazer parte de uma igreja, aliás, e perguntou se havia um horário no rádio. Ele vai contar essa história para a gente. E nós sentamos, conversamos. Daquele momento já criou uma afinidade entre a minha pessoa e o pastor Edgar Silva. Ele que é o pastor presidente de uma das maiores igrejas evangélicas de Ibitinga, se não a maior, é uma das maiores. E também uma igreja nova que cresceu demais da conta. E muito desse sucesso deve-se, em primeiro lugar, a Deus, segundo ao trabalho que o pastor Edgar realiza na cidade. Simplesmente sensacional. Pastor Edgar, é um prazer recebê-lo aqui. Faz tempo que estávamos marcando esse encontro, né? E nunca dava certo, tal. Agora chegou a hora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Robson, toda essa equipe maravilhosa. Prazer poder estar aqui. É verdade, já há algum tempo a gente vinha ventilando essa possibilidade de poder participar desse programa, que já é um sucesso aqui em Ibitinga, na região, né? E para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui. Já faz algum tempo que a gente está no rádio, né? Com a programação. A princípio começamos lá na M, quando ainda existia, extinta Ibitinga AM.
E depois seguimos pela ternura, nas madrugadas, né? Verdade, E, verdade. por fim, agora nós temos um encontro diário, nas manhãs e fim de tardes. Eu com um escuto o programa, senhor toda tarde. 5 minutinhos, mas, Toda tarde. como eu digo, sempre edificando vidas. Exatamente. O pastor Edgar, fazer uma pergunta. O William arrumou o computador que o senhor grava lá ou ainda não? O William é um camarada sensacional, né? É um amigo que a gente ganhou aí nessa jornada. Deus seja louvado pela vida dele, ele sempre dando muita atenção pra gente. O computador tá zerado. Arrumou então? Opa, Demorou, hein, pastor? ficou ótimo. Quase um ano para arrumar esse computador. Nós já estamos quase para fazer o aniversário lá. Mas o problema não foi o William, não, viu? O problema é quem foi, mano. Foi um técnico que apareceu lá, disse que o computador era novo. Então chama-se Altair Cunha. É esse dito cujo aí. O Altair Cunha quebrou a perna, ó. Primeiro trincou, ficou 30 dias. Agora mandou um laudo pra mim falando que quebrou, precisa ficar de mais 90 dias. Eu tô achando que não tem treta aí, não, Edson Maia? Eita, tem cupim na perna dele, então, não é 4 possível. meses pra consertar uma Tá perna? vendo? O velho vai andar de bicicleta? Exatamente, tem pô. isso também, né, William? Não tem jeito, né? Pastor, conta pra gente a história de quando, que ano, quando foi que o senhor chegou, procurou a rádio. Sim, na verdade, o que acontece? Eu vim para Ibitinga no ano de 2010. Assumimos aqui um trabalho, primeiramente, no dia 18 de julho de 2010. Eu já era pastor, já dirigi alguns trabalhos. Estou no Ministério Pastoral desde o ano de 2007, já são 15 anos, né? Eu sou oriundo da região de Santa Fé do Sul, Sim. lá no interiorzinho mesmo, já Conheço divisa Santa com Fé. Mato Grosso, Perto de Florianópolis. com Minas. Não, Fernandópolis ali, né? Fernandópolis. Exatamente. Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul. Eu sou daquela região. Na verdade, eu sou de uma cidadezinha. Nasci em Santa Fé porque na minha cidadezinha não tem hospital. Santa Clara do Oeste. É uma espécie de Itaju, que Sim. depende tudo de Bariri. Uma espécie de comparativa Contextualizando. aqui. Não, é o Um pouco Itaju. maior. É o Itaju mesmo, Sim. é uma cidade. Tem prefeito, vereadora, né? É uma sim. cidade, um município estabelecido. Então, eu fui criado lá. Né? Minha família também não é de lá. Eu sou o único nascido no estado de São Paulo. A minha família, eles vieram do Pernambuco, lá no final da década de 70. Então, toda a minha família não é dessa região, não é do estado de São Paulo, mas eu nasci lá. E durante muito tempo estive desenvolvendo um trabalho secular, uma profissão. Né? Estive no rádio durante muitos anos, lá nas rádios da região, rádio interior. Estive na antiga rádio Voz do Vale. Passei por algumas emissoras ali da região e eu me converti. E aí eu achei por bem deixar o programa secular, porque eu estava com a vocação para o Ministério da Palavra. Então, eu abri mão do programa sertanejo secular que eu apresentava para me dedicar ao sacerdócio. E foi a partir daí, primeiramente auxiliando os pastores e depois pastoreando como pastor de uma igreja. Sim, você... Como é que foi sua conversão? A minha conversão, na verdade, é algo interessante. Foi no ano de 1999. Eu venho de uma família católica apostólica romana, uma família muito fervorosa. Inclusive, até os 12 anos, eu frequentava assiduamente. Era a coroinha do padre. Quase isso. Mas assiduamente eu estava nas missas Sim. com a minha mãe, participava das novenas e todas as reuniões do âmbito da Igreja Católica, né? No ano de 1999, eu tinha 15 para 16 anos. Eu trabalhava no rádio já, porque também era sonoplasta, fui produtor também. Não sou Você adora William, rádio, eu né? sei disso, exatamente. Não sou um William, né? Mas Radialista nato. trabalhava lá com o pessoal. E eu tive um evento comigo lá que foi marcante. Eu estava apresentando um programa e, de repente, eu senti um calor muito grande no rosto. Quando eu baixei a cabeça, eu tive uma hemorragia muito grande mesmo, Nossa. vindo das minhas narinas. E isso começou a ser constante. Em 13 dias eu estava desenganado, eu tinha um tumor na cabeça. Ô, louco. E aí eu fui para o hospital. Primeiro eu passei por alguns otorrinos laringologistas que tratam do nariz, mas era um problema muito mais sério. E aí eu fui enviado para São José do Rio Preto, que até hoje é o grande centro Sim, tem um hospital maravilhoso, hospital de científico base, ali. né? Exatamente, fui para lá. E fui para lá desenganado, ele era do tamanho de uma laranja. E o problema dele é que ele estava sobre uma das artérias, era uma questão muito complexa. Eu tinha 15 para 16 Na cabeça, anos. isso? Na cabeça. E eu me lembro bem que, depois de 13 dias lá internado no hospital de base, eu falei pro meu cunhado, porque todo mundo que ia ficar comigo estava depressivo, porque eu já estava entregue, né? Um garoto, 15 anos, só falava em morrer e tal. Minha mãe ficou depressiva, meu pai não suportava ver eu naquela situação.
Minha irmã mais velha ficou Não é para também menos, mal. né, pastor? Não é para menos. Não é para menos. Garoto de 15 anos, né? E minha irmã foi embora, ficou meu cunhado. E eu disse pro meu cunhado, vou dar a última volta no corredor aí, porque a minha vida, eu acho que já era, né? E isso foi muito marcante, que eu comecei a andar pelo corredor daquele hospital. Você achava que iria morrer? Tinha certeza. Uma voz falava no meu ouvido. Quantos anos? Eu tinha 15 anos. Uma voz falava todo dia no meu ouvido. Antes, interessante essa pergunta, se você me permite. Lógico. Programa do senhor. No ano de 99, eu participei da virada do ano ali, na minha cidade, uma virada do ano bem tradicional que eles fazem na avenida, por ser uma cidade pequena, reúne muita gente. E na época tinha lá uma dupla que ia se apresentar, e o apresentador lá, o radialista convidado, era o José Gonçalves, um ícone regional lá. Inclusive ele já dorme no Senhor, né? O pessoal conhecia ele na época como Zé Macaco. E ele era um grande comunicador do rádio, trabalhou na Rádio Record. E ele me convidou para estar com ele lá. E naquele momento, depois da virada do ano, eu fui para casa e uma voz, antes de ter o sangramento, falava no meu ouvido, você vai morrer. E eu falava aquilo para minha mãe falou, menina, coisa da tua cabeça. Eu via assim o pôr do sol, fim do dia, e aquela voz falava para mim, você está vendo os últimos momentos teus para enxergar o pôr do sol, é esse. Aproveita. Nossa E eu não Senhora. tinha nada, sadio. Aí foi quando eu tive a hemorragia. Então, quando eu tive e passava por um especialista, passava por outro, e ninguém dava solução, aquilo foi falando cada vez mais forte dentro de mim. Quando eu estava 13 dias já hospitalizado em São José do Rio Preto, depois de ter sido hospitalizado várias vezes lá em Santa Fé do Sul, eu fui dar uma volta no corredor, eu estava bem fraco, eu perdia muito sangue. Eu era um garoto, peso normal, 74 quilos, e eu estava com uns 56, que eu não me alimentava mais, estava bem fraco mesmo, perdendo muito sangue. Eu tinha hemorragia quase que contínua. Então eu fui dar uma volta no corredor. Eu falei pro meu cunhado, vou dar uma volta no corredor, será a última. E ali quando eu estava andando no corredor, quando eu cheguei no final, terceiro andar do Hospital de Baixo São José do Rio Preto, eu me lembro que eu tive uma visão na parede branca. Eu vi muita gente de joelho orando, e eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu nem sabia como é que era o ambiente, né? E eu comecei a ver as pessoas que eu conheci. Eram pessoas da minha cidade, da Igreja Batista. Sim. Estavam lá. E eu vi o pastor. O pastor já dorme também no Senhor, é o saudoso pastor Antônio Lima. E eu vi ele orando. E aí uma voz falou comigo. Uma voz claramente falou, tenho levantado a minha igreja para interceder pela tua vida, tenho um propósito contigo, tu não morrerás, mas viverás para contar os meus feitos. Aí aquilo impactou muito meu coração, eu percebi que não era coisa da minha cabeça, fui para o quarto. Contei para meu cunhado falou, você deve estar delirando, muito remédio, muito fraco. Ninguém acreditou. Nem as pessoas que estavam no quarto ali comigo não acreditaram. E, de repente, isso era por volta de 3h17 da tarde, 15 horas e 17 minutos. Quando foi por volta de 20 para as 4, o telefone da recepção do terceiro andar estava chamando lá. Era minha mãe, para perguntar como que eu estava e tal. E eu não fui, meu cunhado foi atender. E quando meu cunhado volta, ele é um italiano, né? Ele volta amarelo, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele voltou para me perguntar que história é essa dessa visão que você teve. Aí eu disse para ele, você está me perguntando por quê? Você disse que não acredita? Aí ele disse, eu não acreditava. Mas a tua mãe falou que antes das 3 horas, esse pastor aí, passou lá na casa dos seus pais e disse que tinha convocado a igreja para orar por você às 3 horas da tarde. Puxa, que legal. E aí como é que vai falar que era coisa da minha cabeça, né? Bom, moral da história, hoje eu estou aqui, vivo para a glória de Deus. Foi feita a cirurgia, na época era de um risco muito grande, mas a voz tinha falado comigo que eu tenho convicção hoje que é Deus. Ela tinha dito para mim naquele momento que seria algo que deixaria a medicina espantada, e foi mesmo. E foi aí que eu tive encontro real com Deus. Eu soube que era Deus, porque até então eu faço uso das palavras de Jó. Eu conhecia Deus e ouvi falar, mas ali eu passei a conhecer Deus de uma experiência própria. Beleza, Gleison. Olá, pastor. Uma satisfação bater um papo contigo, né? Já passa de uma década que também nos conhecemos, né? Tantas trombadas aí pelo mundo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de conhecer um pouquinho do seu deserto, muito importante para nós e para todo mundo que está nos acompanhando. Eu quero falar um pouquinho sobre o agora. O senhor passou por um período de dificuldades,
se encontrou face a face. E como é hoje? Como é hoje o seu ministério? O senhor que veio de uma comunidade católica, apostólica romana, e hoje evangélico. Qual a sua relação com sua família e a sua obra frente ao ministério do senhor? Olá, Gleison, é um prazer poder estar falando contigo também, poder estar participando desse programa. Olha, vou dizer uma coisa para você. A princípio é um choque, né? Hoje, na verdade, nós vivemos uma época em que há uma aceitação popular maior, né, pelos protestantes. Deram um nomezinho interessante, evangélicos, né? Só avisar. Mas antigamente, eu me lembro bem, né? Eu tenho 38 anos, mas eu me lembro, meu pai nem de crentes ele gostava, né? Quando eles passavam na porta de casa, meu pai falou, os protestantes estão aí já. Desculpa o termo, enchendo o saco. Estão aí no portão de casa. Não era assim, óbvio, que se usava. Exatamente. Não falava evangélico, né? Não, falava protestante. Até hoje muita gente fala, né? Muita gente fala, Na verdade, vem da Revolução de Martim Lutero, né? Exatamente. Que era da Igreja Católica e protestou. E criou-se muito ali uma barreira muito grande, que hoje no nosso país, né, já foi superado e tal. Hoje, inclusive, infelizmente, para alguns é até status social, né? Poder estar na igreja e tal, se reerguer artisticamente, né? Isso existe, é uma verdade. Sim. Que a gente não pode esconder, né? Agora, é interessante que, a princípio, foi um choque muito grande, porque realmente os meus pais reconheceram, sendo eles católicos fervorosos naquela época, reconheceram que a minha cura foi um milagre de Deus. Mas, quando eu saí de lá, eu fui para a Igreja Batista, né? Fui após esse pastor, e ele me deu toda a assistência, mas a minha família criava uma certa resistência com isso, entendeu? Ela criava uma certa resistência. Só que eu também, vou ser sincero, eu não me encontrei naquele momento, tá? Eu vou explicar por quê. É até uma coisa interessante, né? Eu não vou generalizar, não vou dizer aqui que é algo da Igreja Batista. Seria da minha parte uma falta de sabedoria, até de vigilância, falar dessa maneira. Mas o líder, ele disse para mim que o que eu fazia profissionalmente não teria nenhuma implicação a minha conversão com aquilo. E além de ser um radialista, de trabalhar como sonoplasta na rádio, eu também fazia... a rádio tinha uma equipe lá de shows e tal, e eu fazia o trabalho de DJ em alguns eventos que a rádio promovia, entendeu? Que fazia parte do meu trabalho, realmente, antes da minha conversão. Só que ninguém chegou em mim, falou, você não pode fazer mais. Eu não sentia mais a vontade daquele ambiente. Né? Um ambiente que eu não me sentia bem, eu particularmente, ninguém me proibiu visitar. E o pastor falou, não, é o teu trabalho, é algo profissional. Você não está indo lá para se divertir. E aí o que aconteceu? Eu continuei realmente trabalhando nisso e isso foi afagando a minha fé, e por fim eu acabei voltando àquela velha vida. Aí alguns meses depois, eu estive num evento, isso aqui é interessante, ali foi a minha verdadeira conversão. No hospital eu conheci Deus, como eu não conhecia. Mas a conversão foi ali. Eu estava no evento, animando um evento noturno lá, numa grande lanchonete da minha cidade, e aí chegou uma senhorinha, e a gente percebe, tem gente que a gente sabe que não é daquele ambiente. Vocês sabem disso. A pessoa chega ali, você vê que, pelo comportamento dela, ela não é um pertence. ser estranho. Ela não pertence àquele imaginário social. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Eu vi que aquela senhorinha não tinha nada a ver com aquele contexto, né? E de repente ela se aproximou de mim, ela olhou para mim, uma senhora com aproximadamente 60 anos, com cabelo bem grisalho, mas pouco mais de 60 anos, ela olhou para mim assim e começou a conversar comigo. De repente ela disse para mim assim, você sabe por que eu estou aqui hoje? Eu fiquei sem entender. Aí eu falei, eu não sei. Ela falou assim, porque Deus me incomodou para vir aqui. Aí ela começou a falar coisas da minha vida pessoal, que só eu sabia. E aquela senhora nunca tinha me visto na frente, tampouco eu a ela. Né? E ela começou a falar coisas da minha particularidade. E aquilo foi muito profundo. E aí Deus usou ela para falar muito comigo sobre o encontro que eu tive com ele no hospital e tal, que era uma coisa que pouca gente sabia. E ela Como é que ela ficou sabendo tudo isso? Escuta, isso aqui é muito tremendo. E eu fiquei como você. Eu fiquei com cara de ué. Mas que negócio é esse, né? Existem os dons espirituais. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que Deus deu dons espirituais. Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar a respeito de 9 dons, mas ele deixa ali a entender que existe até mais. E ele faz isso para, de certa maneira,
poder fazer com que a igreja de Corinto tenha ciência da existência desses dons, e também, depois ele segue naquele contexto, até o capítulo 14, criando uma ordem para o uso dos dons, para que a igreja também não usasse de forma a fazer o uso indevido. E um dos dons, né, é o dom de profetizar, que está ligado ao dom de ter conhecimento de coisas passadas. Ele não só vaticina o futuro, mas ele também está ligado a coisas passadas. E esse é um dom divino. Deus faz a pessoa saber de coisas que já aconteceram e de coisas que ainda vão acontecer. E aquilo me impactou muito, porque primeiro eu tinha ouvido a voz de Deus no hospital, depois eu ouço essa mulher falar comigo, e ela não era nem da minha cidade. Ela era 1.600 quilômetros da minha cidade. Nossa Senhora. Ela estava lá para fazer um tratamento médico. E ela disse, eu nunca fui numa festa dessa. E Deus falou, hoje eu te quero lá no baile. Quem foi que disse que Deus não manda alguém no baile, hein? Sensacional essa história. Ela disse assim, essa senhora é viva. Inclusive, hoje eu faço parte da família dela. Nossa, que legal. Casou com a filha dela. Com a neta. Com a neta dela. A gente legal. criou um parentesco muito grande, que eu passei a ser discipulado por ela. E aí eu acabei fazendo parte da família ali, né? E a neta dela, que era criada por ela, é minha esposa. Hoje é minha esposa, estamos há 19 anos casados já. E é interessante essa história, que ali eu disse para ela assim, Gleidson, eu disse para ela, olha, se o Deus que a senhora está falando, que falou comigo tudo a respeito da minha vida, através da sua boca, que estiver na sua igreja, amanhã eu entro lá e não saio mais. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. No domingo eu fui à Assembleia de Deus e ali entreguei a minha vida para Jesus. O senhor comentou que esteve antes da Assembleia de Deus numa outra denominação religiosa. Sim, a Igreja Batista. Mesmo que nascido e criado, né? Sim. Na católica. E já que você citou Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. O senhor acha que Deus estando em todos os lugares, por que esse encontro, essa conversão nessa igreja específica? Faltou amor? Faltou o acolhimento das outras comunidades? E vou um pouquinho mais além. Independente da denominação, nas religiões, está faltando amor? Vamos lá. A questão que tange a Igreja Batista, ela foi muito solícita em poder me acompanhar. Eu só tenho coisas boas para falar da Igreja Batista. O problema era eu em si. Hoje, Gleidson, a gente tem um problema sério. Hoje, para tudo, nós temos que encontrar um culpado. E voltando um pouquinho aqui no que eu já disse, eu devia alguma coisa para o pastor Antônio Lima dos Santos? O pastor que foi lá na casa da minha mãe, eu internado do hospital de base, e falou que a igreja, ele tinha convocado a igreja para orar por minha vida. Eu devia alguma coisa a ele? Não. Ele mal me conhecia. Ele tinha um programa de rádio às 11 horas da manhã, na rádio onde eu trabalhava, e sequer eu cruzava com ele. Porque meu horário era das 5 às 8, fazia o programa Raiz. E depois das 4 às 19. Nós sequer cruzávamos, né? Ele não devia nada a mim. Então, ele voluntariamente, com amor pela minha vida, entrou naquela batalha para buscar a Deus pela minha vida. E depois esteve disposto a me assistir. Tá entendendo? Na verdade, a decisão era minha. Eu não podia esperar do meu pastor ele chegar em mim e falar, ó, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Não, essa decisão tinha que ser minha. A partir do momento que eu não sinto mais de fazer, a partir do momento que algo me incomoda, então o Espírito Santo está me convencendo. Eu não preciso do homem fazer o papel do Espírito Santo. Então, a Igreja Batista, lá da minha cidade, ela cumpriu o papel que tinha que cumprir comigo. Fui eu que deixei de cumprir com ela. Né? E eu não cheguei a ser membro da Igreja Batista, porque eu fiquei alguns meses, então, para ser membro de uma igreja, você tem que se batizar. Então, não me batizei na Igreja Batista naquele momento. Eu não me batizei, então, eu não cheguei a ser membro. Dentro do contexto cristão evangélico, se chama congregado. Eu fui um congregado por alguns meses, né? E já o encontro que eu tive na Assembleia de Deus foi por causa desse fervor espiritual, porque há dois movimentos diferentes. Há um movimento dentro da Igreja Evangélica Batista, que não tem nada a ver com a Igreja Batista que temos aqui em Bitinga, que eles são conhecidos como a Igreja Avivada, né? A Igreja Batista, onde eu conheci o Evangelho, é uma igreja tradicional, que sequer bate palmas, que não tem a manifestação de dons espirituais, né? Uma igreja tradicional. Puxa. Não tem ninguém bate palma, não tem esse negócio de profetizar, não tem. Então,
eu me encontrei foi com esse fervor, tá entendendo? Com essa chama. Isso estava dentro de mim. E é interessante que há um dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, que Paulo chama que é o dom de variedade de línguas. Lá na Igreja Batista, sem ninguém falar, vinham as línguas estranhas da minha boca, eu segurava. Então, na verdade, eu não era chamado para aquele movimento em si. Sim. Eu já estava sendo chamado para o movimento pentecostal, que tem essa liberdade. Foi aí onde eu tive esse encontro. Né? E a Assembleia de Deus no Brasil, além de ser a maior igreja evangélica do Brasil, somos mais de 20 milhões de membros no Brasil, é a mãe do movimento pentecostal brasileiro. Beleza, pastor, vai pensando Mas numa música. Tem mais uma perguntazinha. Pode falar. Se eu estiver prolongando muito... Qual foi? Qual foi a pergunta? A última pergunta que ele me fez foi a respeito de se está faltando amor. Exato. Né? Nós precisamos entender o contexto que nós estamos vivendo. O mundo está caminhando para um desfecho. É só a gente olhar para tudo que está acontecendo. Eu não preciso vir aqui num programa e espiritualizar tudo. A Bíblia ela está se cumprindo literalmente. O tempo que nós estamos vivendo, dentro de um chamado relógio escatológico, é chamado de últimas coisas, né? E esse tempo é chamado de um momento em que a Bíblia chama de princípio das dores. É a figura de uma mulher dando à luz a uma criança e sentindo muitas dores de parto. Então, o mundo está caminhando para o seu final. Então, as coisas estão ganhando, assim, proporções inimagináveis. Vamos ser sinceros. Nós somos um pouco mais velhos do que muita gente talvez está assistindo aí. Na década de 90, alguém precisava ser religioso para ter amor? Não. Nem sempre. Eu costumo dizer que as melhores... Eu sou de 83, tenho 38 anos. Mas vou falar uma coisa para você. As décadas de 80 e 90 foram fenomenais. Tá entendendo? As pessoas, elas tinham mais empatia. Elas eram pessoas mais alegres, mais respeitosas, mais educadas. Era uma coisa diferente. As pessoas, elas eram mais generosas. Tá entendendo? Havia mais humanidade. Eram mais humanas. Eram mais humanas. Então, o que está acontecendo hoje é o quê? É o que Jesus disse. Mateus capítulo 24, verso de número 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A operação da iniquidade no mundo, através do poder do maligno. A Bíblia fala que é o espírito do anticristo atuando. Então ele apressa. Qual é o propósito do anticristo? Bagunçar o coreto. Vou usar uma linguagem popular. Para quê? Para levantar um homem, tá? O anticristo, que será um homem normal, não é o diabo se fazendo carne, habitando aqui, nada disso, para governar o mundo, segundo os preceitos malignos, né? Então, tem que descambar mesmo. Então, cada vez mais as coisas vão ficando piores. Então, está faltando amor. Está faltando amor no mundo, mas está faltando amor dentro das religiões também. Tem pessoas dentro da igreja evangélica, e eu não vou falar de igreja dos outros, não. Eu vou falar da igreja que eu pertenço. Da igreja a qual eu pertenço. Da Assembleia de Deus, que não é a igreja perfeita, não. É uma igreja formada de pessoas. A igreja, Robson, é um hospital. Na verdade, a igreja é formada de pecadores, né? Exatamente. Pecadores remidos. Tem muita gente que fala, nossa, o que aquele cara está fazendo lá na missa, no culto? O cara tem problemas, não sei o que. Com certeza, o lugar dele é lá. Exatamente. Porque a igreja, na verdade, é um hospital da alma. Se fosse todo mundo santo, não precisava dele. Lá. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então, a verdade é que falta amor mesmo. Não é só no mundo, não. Na igreja falta amor. Há pessoas que não olham para o lado. Há pessoas que não estão mais se importando com a dor alheia, com a necessidade do próximo. Infelizmente, está no mundo e está na religião, inclusive na igreja. Pastor, pensa numa música aí, nós vamos para os comerciais e voltamos com a música que o senhor pediu. Para você que procura requinte, bom gosto e o máximo de conforto para o seu lar, convidamos você a conhecer a Casa Mais Móveis. Estofados da mais alta qualidade, produtos para decoração, painéis, salas de jantar, camas box e muito mais. Quer renovar a sua casa com móveis exclusivos, confortáveis e com garantia? O lugar certo é Casa Mais Móveis. Avenida Jornalista Roque de Rosa, 793, Jardim Centenário, em Ibitinga. Clínica Veterinária Prontovet, Dr. Leandro César Souza. Mais salas de atendimento e internações, sala de consulta exclusiva só para gatos, exames, UTI
e pós-operatório. Realiza todos os exames de imagem e de sangue necessários na própria clínica, reduzindo o tempo de diagnóstico e o período de recuperação do seu pet. Clínica Veterinária Prontovet, a mais completa clínica veterinária da região. Perimetral 5.363, acima do trevo do CBI. Fone 3342-6221. Plantão 24 horas. 9733-2615. Estamos de volta com o Sábado Hoje, recebendo o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Missão Atos, pastor Edgar Silva. Pastor, pensou numa música? Sim, eu quero pedir uma música. Como eu disse aqui, né, no princípio do programa, eu trabalhei no rádio, então há uma música ali que eu sempre fazia questão de oferecer para minha mãe no rádio, no Dia das Mães e tal, no aniversário dela, do Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Era para sua mãe mesmo? Isso, para minha mãe. Certeza. Minha mãe. Vamos lá então, Edson Maia. Roberto Carlos, né? Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Mas como é grande o meu amor por você. Pastor, o senhor sabe que as 4 vezes que eu casei foi com essa música. Você já está competindo com o Fábio Júnior, né? É brincadeira. É brincadeira, eu casei as 2 vezes, mas as 2 vezes, agora eu estou me recordando aqui, foi com essa música. Com essa música. Acho que metade do Brasil casou com essa música. Muita gente. Muita gente. É uma né? bela canção, né? Uma Sejam bela canção. sinceros. É aquilo que eu sempre falo, né, Uma gente? poesia, A letra né? da música diz tudo, não importa o ritmo, não importa verdade. onde seja. A melodia tem que te trazer alguma coisa. Pastor, nós estávamos falando aqui se falta amor ou não. Eu acho que o fato da degradação da família, antigamente era família tradicional. Eu, por exemplo, até meu pai e minha mãe morrer, há 2 anos atrás, eu ia todos os dias dar bênção, né? Pai, mãe, benção, tal, tô indo para casa, tá tudo bem aí. Hoje isso não existe mais, eu vejo pelos meus próprios filhos, começar pela minha casa. Com certeza. A família, na verdade, ela é a primeira instituição que há sobre a Terra e é uma instituição divina, né? Quem celebrou o primeiro casamento foi o próprio Deus. E é tão importante isso que antes de Deus poder estar criando Eva, ele criou os animais e os criou macho e fêmea. Só depois foi que criou Eva, tendo criado Adão também. Pensou ele bastante antes se valia a pena ou não? Não, não, não era bem isso, não. É porque ele queria mostrar a importância, o papel, né, de uma mulher na vida de um homem na vida de uma mulher e, consequentemente, da família. E quando a família, a instituição da família, ela começa a degradar, começa a passar por situações difíceis, porque hoje em dia as pessoas, infelizmente, hoje, elas não vivem mais em família, né? Não, é um ajuntamento ali, né? Não há mais Casamento respeito. não existe mais. Exatamente. Existe, né? Então, o que acontece? Por conta disso, verdadeiramente, essa é a porta de entrada de todos os males na sociedade, né?
Até porque hoje, infelizmente, inclusive na nossa escola bíblica, nós temos uma escola de discipulado bíblico toda manhã de domingo na nossa igreja. É algo interessante que faz parte da história da Assembleia de Deus no Brasil. Essa escola fala muito de comportamento. E na aula passada eu falava a respeito do grande problema que nós temos, que é franquear responsabilidades. Hoje, os pais franqueiam a responsabilidade. Os filhos, eles estão sendo educados fora de casa. Sim, na rua. Na rua. Ou na rede social. Ou na rede social. Então, hoje, os pais não querem mais essa responsabilidade. Então, não é uma família constituída, é um ajuntamento. Tanto é verdade que quando os pais vão apresentar uma criança, nós não temos o costume do nepobatismo, que é batizar a criança, né? Que é um costume da Igreja Católica Apostólica Romana, e tem algumas denominações no movimento evangélico, especialmente reformado, que batizam, né, também, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, outras igrejas, elas acabam seguindo o nepobatismo. Nós, a maioria maçante da Igreja Evangélica Brasileira, seguimos o credo do batismo, mas nós temos o costume de apresentar a criança. E quando a criança vai ser apresentada, há um rito para ela ser apresentada, tem que ser após o 41º dia, seguindo o costume bíblico, né? Jesus foi apresentado no templo, então nós apresentamos, dedicamos a Deus as nossas crianças. Os pais têm que fazer 2 juramentos ali. Estou falando dos pais evangélicos, que servem a Deus, que professam sua fé. Eles têm que fazer 2 juramentos para que essa criança seja dedicada. Primeiro, a de ensinar o temor do Senhor àquela criança, poder conduzi-la no caminho do Senhor. E, segundo, poder ensiná-la a submeter às leis e autoridades do país. Então, sem essas 2 confirmações, nós não fazemos a dedicação da criança. O que a gente vê isso, o Gleice depois faz sua pergunta, o que a gente vê hoje, pastor, é que, na verdade, as pessoas se conhecem, né? Tem um relacionamento breve de 6 meses aí, e daqui a pouco estão morando junto, né? Mas assim, sem aquele compromisso de, olha, eu vou morar com essa pessoa, vou constituir uma família com ela, vou ter filhos com ela, né? Esse compromisso não tem mais. Eu vou, se der certo, deu, se não deu, sigo a minha vida. Sigo a minha vida. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Falar desse assunto é importante, mas ao mesmo tempo alguém pode ter a gente como conservador. Nós não estamos tratando aqui de conservadorismo. Não tem nada a ver. Né? Nós estamos tratando aqui de valores, né? De valores que vêm muito antes de qualquer outra coisa, né? Hoje, o que está em pauta não é o conservadorismo aqui, são valores que trouxeram para a sociedade o que a gente tem de bom, e a gente não pode perder isso. E a igreja, na verdade, o pastor, seja minha, seja sua, ou qualquer uma, ela é feita dessas pessoas também, né? Sim. A maioria, acho que são nessas condições hoje de não ter mais aquele casamento firmado em cartório, enfim. Sim, realmente há muitas pessoas que vêm para a igreja, né, com muitos relacionamentos, e essas são abraçadas, amadas, né? Sim. E ninguém força elas a nada, são elas que tomam suas decisões pessoais. Até porque o importante é estar lá aprendendo a palavra de Deus. Exatamente. Aí elas por si só, porque, entenda bem, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. A Bíblia, ela é atemporal. É fantástico isso aqui. Eu sei que a maioria de vocês aqui são católicos, né? E a Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 escritores diferentes. Só explicar, atemporal é aquilo que não se perde no tempo, que continua para toda a vida. Exatamente, atemporal. E a maioria desses escritores foram homens simples. E grande parte deles sequer se conheceram, foram em tempos diferentes. E o que eles escreveram foi inspirado por Deus. E segundo essa inspiração, os escritos eles se completam. Há uma harmonia. E o que é mais interessante, olha, não conviveram grande parte, não se conheceram e também não leram os escritos um do outro. Como é que eu escrevo algo aqui em 2022 e lá E muitos deles não conheceram Jesus. Exatamente, mas tinham relação próxima com Deus, né? Como no caso do Antigo Testamento, certamente que você está citando. Eles tinham a promessa da vinda do Messias. Mas um exemplo, eu escrevo lá, em 2022, hoje eu escrevo algo, inspirado por Deus. Aí vem alguém lá em 2040 escreve, sem ler. E o que eu escrevi harmoniza com o que ele escreveu. Corrobora. Então, é só isso que nos faz entender que é inspirado. O outro, né? Exatamente. Há uma inspiração, né? Não é uma coisa de homens.
Porque se fosse coisa de homens, tinha que ser muito bem ensaiado, né? E mesmo assim... E naquele tempo era difícil, as distâncias certeza. eram longe, eles caminhavam de a pé. Exatamente. Né? Difícil alguém que tinha um camelo. O camelo era um BMW hoje. Exatamente. Né? Então era muito complicado a Quem vida. tinha jumentas naquele tempo era, por exemplo, o pai de Saul tinha uma junta de jumentas lá e aquilo lá é tido como uma frota de caminhonetes, seria a F1000 de algum tempo Sim, atrás. exatamente. Gleison. Vamos lá. Nesse contexto sobre a vida religiosa, a formação familiar, os preceitos sociais, citando um trechinho bíblico, eu não sou muito bom em decorar as coisas, mas ainda que eu me cale, as pedras proclamarão. Como é, pastor, em 2022, proclamar as bases do evangelho, podemos chamar o evangelho do amor, o evangelho da vida, diante de tantas vozes nas mídias sociais, na televisão, na sociedade, que querem calar, abafar a sua voz? Olha, é bem complicado porque nós estamos vivendo a era da comunicação e deveria ser mais fácil para se comunicar, né? Na verdade, ficou pior. Ficou pior. O Robson falou aí da distância, dos meios que se tinha para se locomover. Hoje nós temos uma comunicação em tempo real. Mas hoje, infelizmente, né, nós temos pessoas intolerantes. A intolerância tomou conta. Tomou conta. Hoje a gente vê intolerância religiosa. Eu vou falar do meu meio. Não estou aqui para passar pano, não. Tem muita gente eminente hoje na TV, na internet, seja no Instagram, no Twitter, que tem milhares de seguidores. Os camaradas são pastores, são padres, são intolerantes, são sacerdotes, se dizem religiosos, né? Se dizem serem seguidores de Cristo. E aí o grande problema é esse, porque há uma generalização. As pessoas muitas das vezes acham que é um todo, e não é verdade. Aí quando uma voz vai lá falar do amor de Deus, porque Jesus ele recebeu a todos. Só para você ter ideia, Gleidson, Jesus, ele recebeu um leproso. Um leproso, na época, era alguém que jamais poderia se aproximar de alguém. Ele era proibido por lei, por uma questão sanitária. A lepra, que não é nada da lepra que conhecemos hoje, a hanseníase, é a lepra negra, aquela que fazia com que a pessoa entrasse em decomposição, sabe? As cartilagens eram as primeiras que iam embora. A pessoa se tornava uma caveira ambulante. O camarada, Lucas, o evangelho de Lucas é escrito por um médico. Lucas é um médico grego, é o único estrangeiro que escreveu um livro da Bíblia. Ele era um historiador, Sim. Lucas. E ele faz menção de algo interessante ali, no capítulo 5 de Lucas, verso 12. Ele diz que um leproso com o corpo coberto de lepra. Lucas está usando uma linguagem como médico para dizer para os seus leitores que aquele homem estava em estado terminal. E a lepra era a enfermidade mais temida. Inclusive tinha um leprosário, o governo da época criou um leprosário para colocar os leprosos lá. E ficavam viviam todos afastados. presos ali, não podiam sair. De jeito nenhum. E se aproximasse de alguém, de quem ele se aproximasse, ganhava-se o direito, tinha-se o direito de executá-los. E este se aproximou de Jesus. Ele adorou Jesus e disse que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Jesus, antes de dizer para ele que queria, tocou nele. Imagina um homem sem sentir tato com ninguém, sem ter contato, a necessidade. Olha o tamanho do amor de Jesus. Entendeu? Jesus, se ele teve a capacidade de aceitar a aproximação de uma pessoa dessa, você imagina que ele não aceitaria qualquer pessoa? Mas hoje, infelizmente, há por aí a propagação da intolerância religiosa, a intolerância daqueles também que não têm religião, né, que cria todo um alvoroço nas redes sociais. Nesse sentido, o senhor é favorável ao sincretismo religioso? Não sou... depende de que tipo, sincretismo religioso, né? Porque, na verdade, o que acontece? Existe muita coisa que se misturar não vai dar boa coisa, não. Eu vou usar aqui até uma expressão da minha mãe. Minha mãe disse assim, meu filho, se você chegar numa mesa, tiver de tudo, coma de tudo, mas não misture tudo. Né? Porque o sincretismo religioso é um todo dentro da religião. E nem um todo quer dizer que é bom. Entendi. Ô, pastor, nasci aqui dentro da rádio e a vida inteira a rádio teve pastores com a gente aqui, né? E a gente percebe e conhece várias pessoas em Bitinga, tem muitas pessoas, não só aqui, mas em todos os lugares,
que está numa igreja, de repente ele coloca uma Bíblia debaixo do braço e começa a sair por aí, a pregar sua própria igreja, muitos deles apenas atrás do dinheiro, né? Vocês têm essa consciência. Sim. E como é que vocês lidam com isso? Olha, até no Porque sem preparo nenhum, a pessoa mal sabe Sim. ler e... Até no princípio aqui, eu estava até conversando aqui no princípio do programa e tal, eu falei a respeito dos artistas, né, que estão em decadência e que vêm para o meio gospel, né, para poder reerguer a sua carreira. Existem também pessoas que não deram certo na vida secular e aí eles vêm para o evangelho, né, para poder o quê? Para poder desenvolver alguma profissão, né? É aquele camarada, olha, tentei ser pedreiro, não consegui. Fui ser pintor, deu errado. Foi ser radialista, não virou. Fui ser radialista, não virou nada. E aí, quer saber? Você é pastor. Mas esse tipo de gente, você não é do meio, você já consegue identificá-lo. Que dirá quem é do meio evangélico. Entenda bem. Para o sacerdócio funciona assim. Funciona assim. No sacerdócio funciona assim. Você tem 11 portas abertas. 11 portas abertas. Uma delas é o chamado para o sacerdócio. Sim. Chamado pastoral, né? Seja o sacerdócio da Igreja Católica, seja o sacerdócio protestante. Você tem aquela chamada. Uma delas é para isso. E você tem mais 10. E as 10 são todas vantajosas, mas você se sente muito mais atraído. Mesmo que, comparando com as 10 outras, seja desvantajoso. Você é atraído para aquela. Sim. Então, esse é o chamado. Eu não acredito, me desculpe quem está assistindo, pode até gozar do conhecimento a respeito da nossa fé. Talvez pode ser até alguém que professa a mesma fé que nós. Eu não acredito no camarada que não deu certo em profissão nenhuma e, de repente, ele se autoproclamou pastor. Me desculpa. Então, porque tem que ter toda uma formação, conhecimento, um estudo, né, para poder passar para os outros. Senão você não passa absolutamente nada e o que passa é errado ainda. Eu fui discipulado, eu fui treinado, eu fui para sei. seminário. Diferente disso, seria impossível. E participo de seminários até hoje, para poder me atualizar. Pois é, como o William Marcos aqui. Quantos cursos você fez de culinária, William? Já nem lembro mais. Foi bastante, né? Bastante. Entre culinária oriental e vários culinária brasileira, nordestina, japonesa, tal, vários. Posso dizer algo para você aqui? Essa situação que você citou aí não é uma situação de agora, não. Isso já vem dos primórdios da igreja primitiva. Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele disse assim, aqueles que não trabalharem não comam. Por quê? Porque tinha alguns lá, desculpa falar, vagabundos. A expressão é forte. Sim. Vagabundos da fé. Que os camaradas falaram, agora somos missionários. Vamos sair por aí pregando. E ficava à custa dos irmãos simples. Você está entendendo? Então, é fácil identificar o verdadeiro pastor com o pastor que se autoproclamou. E o verdadeiro pastor... população, aquele que é carente, que precisa de um Deus, porque muita gente se apega à religião porque está depressivo, porque está com dificuldades, porque, na verdade, muito mais pela dor atrás de Deus do que pelo amor. Com certeza. O verdadeiro pastor... Essa pessoa está sensível, ela não se deixa se levar assim rapidinho? A princípio, pode ser que sim. O verdadeiro pastor, ele, na verdade, ele está preocupado em poder promover pessoas. E o falso pastor, ele está preocupado em se promover. Então é fácil de você identificar ele. O verdadeiro pastor, ele se gasta pelas pessoas. Sim. O falso pastor, ele aproveita das pessoas. Então as pessoas que hoje em dia são muito bem informadas, viu, Robson? Tem gente que cai nisso porque quer. Porque, na verdade, hoje em dia ninguém é bobo, não. Hoje as pessoas sabem quem é charlatão e quem não é. Tem dentro da igreja evangélica pastor charlatão? Um monte. Sim, na verdade é como a mãe para um filho, né? O pastor, o padre. Quando a mãe tem aquele amor, ela doa todo o seu amor, o seu carinho para o filho, né? Ela pensa no bem-estar do filho. Com certeza. Né? Do contrário, não é aquela mãe. E um pastor charlatão um pastor charlatão é fácil de identificar ele, viu? Ele sempre trabalha com a seguinte hipótese. Você tem que dar até o que você não tem. E como é que você vai dar o que você não tem? Eu ensino isso na igreja. E pedem na cara dura, pastor? Que cara dura? Os camaradas são bem treinados, meu amigo. Tem uma lábia, né? Capaz de você participar lá, deixar esse paletó bonito aí, esse chapeuzinho teu aí.
Você vinha apresentar o próximo programa aqui de chinelo de dedo. Os caras são bons. Só tem um detalhe, eles não entram no céu. Jesus falou a respeito deles, viu? Sim. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Naquele dia muitos me dirão, Jesus dizendo, em teu nome, não falamos novas línguas? Não expulsamos demônios? Não fizemos sinais? Aí Jesus dirá abertamente ele assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Ok, gente, estamos aqui em nome de Gilson Car. Gilson Car veio para ficar. Quer trocar de carro? A Gilson Car tem uma centena deles, carros de procedência, seminovos, com garantia total, para você financiar muito fácil. Tem um negócio esperando por você lá, do teu alcance. Chegou a pé, vai embora de carro. Chegou de carro, vai embora com um carro mais novo. É na Gilson Car, tá? Carros seminovos de procedência, juros baixos, as melhores taxas do mercado. Gilson Car, essa você pode confiar, essa veio para ficar. Visite o showroom. Fica aqui no Passeódromo, na Avenida Ivanil Francischini, 5055. O telefone é 3341-6974. Quero falar também da Clínica Veterinária Prontovet do Dr. Leandro César Souza. Atendimento personalizado para o seu cãozinho, para o seu gatinho. Olha, agora tem uma sala de atendimento só para gatos, tá? Uma UTI, você pode chegar de madrugada, passar um zap, o pessoal está lá te esperando, não fecha. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Prontovet está esperando por você, tá? Tem o pós-operatório, tem a UTI de animais, enfim, é completa, faz exames de sangue, acompanha o andamento da saúde do seu animal. E agora você que vai viajar, precisa sair fora, não tem com que deixar o seu gatinho, o seu cachorrinho, pode deixar lá com o Leandro, tem uma equipe treinada, são espaços privativos para o seu animal. Lá você vê o seu animal pelo celular, tá bom? Tudo que está acontecendo, o que ele está fazendo, se ele está tendo recreação ou não, se ele está feliz ou não, o pessoal cuida com todo carinho para você. Procure já Prontovet do Dr. Leandro César Souza. Fica na Ivanil Francischini, pertinho do Gilson Car. Telefone lá é o 3342-6221. Plantão 24 horas. Anote aí o zap 9733-2615. Vou repetir, 99733-2615. Também estamos aqui em nome da Casa Mais Móveis. A Casa Mais Móveis está preparadíssima, sensacional, showroom novo, totalmente novo, as novidades do mercado de móveis exclusivos para você encontra na Casa Mais. Seu ambiente, sua área de lazer, o seu rancho, muito mais bonito com a Casa Mais, tá? Quer renovar? Passe lá, faça um bom negócio, fale com a galera da Casa Mais, atendimento sensacional, exclusivo para você. Fica na Avenida Jornalista Roque de Rosa, 793, aqui no Centenário, pertinho da rádio. E também estamos aqui em nome de Ultragás Drive-Thru, revendedor exclusivo da Ultragás. Precisou de gás, acabou? A Ultragás não deixa você na mão. É a entrega mais rápida de Ibitinga. Lá você encontra água mineral de várias marcas, bebidas em geral, acessórios para bebedouros e ainda parcela tudo em 2 vezes no cartão. Só Ultragás faz isso, viu? Ultragás Drive-Thru fica na Rua Doutor Teixeira, 548, esquina com a Coronel Gereto, bem no centro. Disque entregas 3341-7408. Anote aí, ou pelo zap 99750-6432. Ultragás Drive-Thru, especialista no que faz. Ligou, pediu, chegou. Ultragás Drive-Thru. Pastor, esticando um pouquinho aí essa questão dos pastores, vamos chamar de falsos profetas. Uma pessoa muito sábia um dia me falou o seguinte: os preceitos religiosos devem estar dentro da política, mas a política jamais pode estar dentro das igrejas. Vemos hoje muitos movimentos religiosos políticos, inclusive uma bancada evangélica. Como isso impacta na fé daquele fiel, aquele fiel humilde que acabou chegando agora nessa, naquela ou na outra denominação religiosa? Olha, a política, na verdade, ela é algo que está relacionada a qualquer tipo de contato interpessoal. Tudo se desenvolve a partir da política, né? Mas a politicagem é que ela deve estar fora da igreja. Eu entendo que a politicagem é que ela pode trazer um mal muito grande para a igreja. Já não é de hoje
que está em eminência política, muita gente, né? A chamada bancada evangélica, que hoje é famigerada lá no Congresso Nacional, ela foi ganhando forma, mas não é desse pleito para cá. É algo que já vem sendo construído há alguns anos. O que está acontecendo é o que o Robson levantou aqui, né? Anteriormente, alguns valores, eles eram observados tanto dentro da igreja como lá fora. Quem tinha religião, quem professava fé em Cristo ou não, ele observava certos valores. E o que aconteceu? O mundo descambou. Então a igreja hoje ela é defensora desses valores. Não que ela saia por aí hasteando bandeira, nem querendo impor goela abaixo de ninguém os seus valores, mas dentro do seu contexto ali e da sua comunidade, ela propaga, porque a Bíblia fala mais de conduta do que de fé. É por isso que ela é a nossa regra de fé e de conduta. Então o que acontece? Infelizmente, hoje a igreja é tida como um movimento que é conservador e que é retrógrado. Por quê? Porque esses políticos que estão em eminência sempre estão debatendo no Congresso Nacional por causa de algumas leis que vêm para confrontar princípios da nossa fé. É mais por conta disso. Agora, uma questão que você levantou, que eu entendo que é muito importante, eu não vou fugir da tua pergunta, tá? Eu precisei dar essa volta para explicar por que a igreja hoje ela está tão envolvida com a política, é porque nós temos eminentes parlamentares que defendem a família, que defendem os valores, que outrora era algo tão comum que não precisava de defensores. Outrora nós não precisávamos de defensores. E Jesus Cristo foi um ótimo político, né? Com certeza. De oposição ao sistema. Com certeza. E o que acontece? Então eles estão lá defendendo. Isso criou todo esse holofote para a igreja em si. Agora, por outro lado, eu entendo que a igreja porta dentro não é lugar de política. Inclusive, a lei eleitoral fala a respeito disso. Na igreja, nós sempre tivemos a visita de candidatos ou também o surgimento de candidatos do nosso meio. Mas nunca houve a necessidade da igreja fazer parte desse ou daquele movimento. O que está acontecendo é um fenômeno na nação, né, onde há uma convergência, Gleidson. O governo atual, ele tem algumas bandeiras que convergem com os princípios da igreja. Mas tem algumas que divergem também. Eu vou chegar lá, por isso que eu disse algumas, não disse todas, né? Então tem algumas bandeiras que convergem. Então, vivendo no momento que nós estamos vivendo, onde os valores foram perdidos pelo mundo aí fora, né? Volto a dizer que o mundo descambou e está descambando, está caminhando para uma situação sem volta. Então, o que acontece? A igreja passou a ser defensora desses valores. Aí vem a eminência um político, conservador, né? E que tem algumas bandeiras que a igreja entende que são princípios inegociáveis, porque são princípios bíblicos. E aí, com isso, alguns dentro da igreja evangélica brasileira passaram a apoiar, a fazer partido disso, tomar partido, andar lado a lado. E isso parece que é a igreja brasileira como um todo. E isso não é bom. Eu, como líder, eu sou um líder regional. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui em 7 cidades onde tem um ministério com os nossos pastores. Mas isso não é bom para a igreja evangélica brasileira. Não faz pastor, bem. Resumindo a situação, os fiéis do Senhor são liberados para votar em quem quiser? Claro, desde que sigam os princípios bíblicos. Sim, ou a igreja, não, vamos apoiar o Bolsonaro então, porque... Entenda bem, o pastor lá não vai precisar falar para quem vai votar. Sim. Porque a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia. Sim, sim. Entendeu? Assim como há nesse governo bandeiras que convergem, tá? Também tem bandeiras contra. Exatamente. Então ele vai olhar. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro faz e me fala. Na verdade, eu não concordo com quase nada. Não, vou ser sincero com você. Não é verdade? Não, eu vou ser sincero. Mas nenhum governo na história do Brasil convergiu tantas coisas com a igreja evangélica brasileira com o que o governo dele faz. Mas nem por isso eu vou ser, a partir desse momento, um escudeiro dele, né? Mas não é muito delicado quando a gente fala de movimento religioso? E aí, são evangélicos, são católicos, são inúmeras denominações, vamos chamar de cristãos por aí, vamos começar assim, chamam de cristãos. Não é delicado esse levantar a bandeira? Não entra em choque com a própria Bíblia, onde dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus?
Volto à afirmação do início da minha fala. Preceitos religiosos de fé dentro da política são bem-vindos. Trazer a política e os conceitos políticos para dentro das igrejas, e isso eu estou incluindo todas, independente da denominação, eu acho uma coisa particularmente muito delicada, porque ao mesmo tempo em que se levanta uma bandeira contra o aborto, se levanta o porte de arma, que é licença para matar. Como é que fica isso? Para você ver, eu acabei de falar, bandeiras convergem, outras Deixa eu só fazer eu sou contra só para completar a pergunta do questão Gleison, da arma. porque na verdade é o seguinte, o que acontece? Do mesmo jeito que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus foi sacrificado pela própria política. Era alguém que ameaçava o sistema da época romano, né, e começou a levantar uma legião de pessoas, e eles acreditando, a ideia de Jesus nem era aquela, né? Eles era dito como rei, e tipo assim, vamos tirar o reinado aqui de Roma. Na verdade, Roma nem levou muito Jesus a sério, não. Sim, falar então, a verdade, foi o local ali, foi né? o sistema religioso. Sim, mas foi por política. Eles só chancelaram. Se não política houvesse, religiosa. Sim, mas se não houvesse ameaça, sim, né, política de Jesus, religiosa, que também não tinha intenção nenhuma, mas ninguém levava sim, isso em conta, sim, ele não teria sido sacrificado. Né? Exatamente. O Gleidson, interessante essa questão aí, porque entenda bem, a igreja brasileira, ela apoiou o Lula. Eu fui um eleitor do Lula. Já um cristão protestante, um crente. Eu votei no Lula em 2002, votei no Lula em 2006, só não votei na Dilma em 2010, porque eu já vi que era uma roubada. Você está entendendo? Por quê? Porque lá atrás, algumas bandeiras que o Lula e o PT convergia com a igreja também. Né? Tinha aquela sombra do comunismo e tal, e tudo, e que a igreja, que ser cristão e comunista é impossível. Ou a pessoa não conhece nada do comunismo, ou ele não conhece nada do cristianismo. Mas naquele tempo lá tinha essa situação aí do comunismo, mas era só uma cortina de fumaça, porque na verdade não existia. Então a igreja, ela apoiou o Lula. O que está acontecendo hoje é que o Bolsonaro, ele faz muito barulho. E aí alguns pastores que estão em eminência, não são todos, a igreja evangélica brasileira, ela não pode ser responsabilizada por isso. Até que ponto, pastor, um evangélico, um protestante aí, sei lá como... No cenário atual, eu vou falar uma coisa para você. Segue o voto do pastor. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o pastor falar dentro da Bíblia, ele segue. Sim. Se aquela igreja for bíblica, eu estou falando de uma igreja bíblica, e o pastor ensinar dentro da Bíblia, eles vão seguir. Só que tem que provar para ele dentro da Bíblia. Então, uma igreja bíblica, o pastor não precisa ficar falando, o Lula é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Dória é isso aqui, tá? Porque numa igreja bíblica, o que acontece? Vão pegar o plano de governo de cada um deles e vão olhar, vamos ver o que converge com os princípios de Jesus. Princípios cristãos, com o que converge com a nossa fé. E aí, por si só, ele vai tomar essa decisão. Então não tem essa necessidade. Agora é lógico, a igreja sempre quer ouvir, pastor, para quem o senhor vai votar? Né? Eu nunca me escondi isso da igreja quando perguntado. Mas eu não tenho necessidade de chegar lá no altar e falar para quem eu vou votar. A verdade é que hoje, eu vou falar para concluir isso aqui, a verdade é que hoje, do jeito que está a coisa aí, se for esse fla-flu que está aí, né, direita e esquerda, infelizmente... Estamos fodidos. Tá feio o negócio. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe para quem que a igreja, o cristão, vai votar? Para quem, pastor? Para o Bolsonaro. Ah, sim, eu também concordo que a parte evangélica dele aí mostra umas pesquisas isso. Né? Ele não é nem o evangélico, sim, por ser evangélico. Sim. Não é porque. Mas na hora de votar, a pessoa que está salário mínimo defasado no último, crise, inflação, gasolina, tudo subindo. Mas esse problema não é um problema do Brasil. Sim. É um problema mundial. Mas a pessoa que tem em casa, a família que mora lá na Vila dos Bancários passando fome, ela pensa na religião ou pensa no prato de comida que ela tem que pôr em casa? Se ela for um cristão fervoroso, na verdade, ela vai levar em conta as duas coisas. Porque essas duas coisas podem convergir. Sim, entendeu? mas na verdade a crise que está aí, a mídia diz que foi plantada pelo Bolsonaro. Né? Isso é o que a mídia diz, né? Eu, na então, verdade, estou aqui fazendo defesa de Bolsonaro. O povo mas qualquer pessoa né? inteligente, Robson, que observar o que está acontecendo no mundo, nós estamos vendo um mundo globalizado, gente. Sim. A gente está aqui, mas tem informação dos Estados Unidos, né, da Europa. Está acontecendo. Tem missionários fora do país. O que está acontecendo no mundo aí fora é algo geral. Não é um problema do Brasil em si, né? Não é uma coisa do Brasil em si. É interessante que essa mesma mídia que hoje está pregando isso aí, foi aquela que estava falando, fica em casa, fecha tudo, vamos quebrar tudo, a economia a gente vê depois.
Tá? Então, isso aí é uma questão que a gente percebe. Agora, entenda bem, uma família cristã fervorosa, ela, por mais que ela passe dificuldade, ela vai fazer tudo por princípios. Ô, pastor, fala mais uma música aí. Mais uma música? Mas pensa aí, antes nós vamos aos nossos comerciais e voltamos daqui a pouquinho. Ultragás Drive-Thru, revendedor exclusivo Ultragás, água mineral de várias marcas, bebidas em geral, acessórios para bebedouros, parcela seu gás em 2 vezes no cartão e tem a entrega mais rápida da cidade. Ultragás Drive-Thru, especialista no que faz. Ligou, pediu, chegou. Disque entregas 3341-7008 ou pelo zap 99750-6432. Ultragás Drive-Thru, Doutor Teixeira 548 Centro. Gilson Car, compra e venda de veículos seminovos multimarcas com os melhores preços e condições da região. Veículos seminovos com total procedência e garantia que só uma empresa séria pode te proporcionar. Visite o showroom e confira o estoque de seminovos para você realizar o seu sonho de ter um carro novo. Gilson Car, esse veio para ficar. Showroom na Ivanil Francisquini 5055 no São José. Fone 3341-6974. Pois é, estamos de volta com o programa Sábado, hoje recebendo o pastor Edgar Silva, da Missão Atos. Pastor, pensou na música? Pensei, vamos lá. Vamos lá. Anderson Freire, Raridade. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete na imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Beleza. Pastor, estamos encerrando aqui. Para a gente encerrar, eu quero que o senhor conte o segredo da Missão Atos, do vosso trabalho e dos demais que participam com você. Sim. De hoje se tornar uma das maiores... Quantos fiéis tem lá? Hoje nós temos aqui em Bitinga o nosso templo central, que é ali na Vila Isolina. Sim. Né? E mais 3 igrejas, uma no Maria Luísa 1, outra no Maria Luísa 2 e Vila dos Bancários. E temos também Itápolis, sim, Tabatinga, 2 igrejas, Itaju, Bariri, Itapuí, Jaú. Nossa Senhora. E agora nós acabamos de inaugurar um trabalho em Matão. E temos também trabalhos fora do país. Nós temos trabalho em Moçambique, lá na África, uma na Vila do Dondo, outra em Aminga, outra... Vila do Dondo fica na região de Maputo, viu? E Aminga também. Outro no Quelimane, que fica na Zambésia, lá em Moçambique. Temos um trabalho também em Uganda, lá na África Central, e em terras portuguesas, lá na costa de Caparica, em Portugal. Virou mundial a igreja. Estamos caminhando aí para falar de Jesus. O segredo é investir em pessoas. Nós temos um trabalho que é voltado para pessoas, o cuidado de pessoas, de sentar, de ouvir, de assistir, de acompanhar os nossos membros de perto, desde as questões emocionais, espirituais e até também questões de ordem financeira. Então, acredito que esse é o segredo. Porque a igreja de Atos, que nasceu lá, a igreja primitiva, que na verdade devia ser... Não o que é Atos? Atos, fala de ação, Atos dos Apóstolos. Sim. Mas na verdade deveria ser Atos do Espírito Santo.
porque tem mais ação do Espírito Santo no livro de Atos do que propriamente dito dos apóstolos. Era uma igreja que estava firmada em 3 pilares, né? O poder de Deus, o cuidado com os irmãos e a expansão. E foi essa visão que Deus me deu, né? De viver essas experiências espirituais, que foi o que me atraiu para o movimento pentecostal, e vivi ela, né? Carrego ela, uma experiência única, de cuidar de pessoas, desde a ordem espiritual, emocional, financeira, e expandir. Eu tenho comigo que a primeira pessoa, aquela que procura a igreja no seu primeiro passo, na verdade ela não vai atrás de Deus, ela vai atrás de um acolhimento pessoal. Com certeza, ela está passando por uma situação difícil. Né? É isso daí? Porque na verdade depois ela acaba encontrando Deus ali naquele lugar, no meio do caminho. Na verdade ela ouve uma mensagem de esperança assim, ó, Deus te aceita como você está e Ele vai restaurar a tua vida. Então ela vem atrás de Deus, mas com a certeza de que Deus vai acolher. Inclusive, rapidamente para me concluir, tem uma história bíblica de uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Ela tinha hemorragia e gastou tudo que tinha com o médico. Quando ela gastou tudo, que foi desenganada, e a Bíblia diz que o seu estado indo cada vez a pior. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24, parte B, a história dela. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, foi atrás de Jesus e determinada, se eu tocar na ponta das vestes deles, eu vou ser curada. Então a pessoa vem para Jesus depois de se gastar aí fora. Cada oportunidade que ela tentou, cada porta que ela bateu, ela saiu pior. Então ela enxerga em Deus a solução. E aí Deus oferece para ela o que o mundo não oferece. Beleza, pastor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Faltou tanto assunto. Obrigado. Não entrei em céu, inferno. Não entrei em nada disso, não deu tempo, né? O papo correu muito rápido. Eu vou convidá-lo para vir. Para vir daqui a um mês, mais ou menos, para voltar de novo e gravar. Foi maravilhoso o programa. Passou rápido demais, né, Maia? Maravilhoso. Gostou, Gleison? Fabuloso. Tinha pelo menos uma listinha com umas 8 perguntas aqui. Não deu, então. Passou muito rápido, né, William? Ô, Robson, pode falar. O pastor tem um diferencial que ele fala uma linguagem nos programas que ele faz, porque eu faço a produção do programa dele, a edição, e todo mundo consegue entender o que ele fala, né? Diferente de muitas outras pastores e tal, que tem uma linguagem difícil, truncada. Ele fala uma palavra bacana que todo mundo consegue entender. Sim, eu vou levar 2 membros para a vossa igreja, a Pink e o Edgar. Meu xará, pode levar. Você bem recebido. Sempre aberta, né? Sempre. Gente, encerramos aqui mais um Sabadão. O pastor Edgar vai experimentar com a gente esse Parkour. Pronto. Vai experimentar esse parkour, feito pelo William Marcos e pelo Naldinho Porpeta, montando seu buffet, breve vem aí. Gleison, obrigado. Eu que agradeço. Maia. Valeu. Mais uma vez, show de bola. Aqui, Edgar, Pazian aí, o Diego Madaro, profissional sensacional. Não pede aumento, viu, Diego? E a cara dele já olhou com cara de aumento lá. Gente, encerramos aqui mais um Sabadão. A semana que vem eu volto com você, juntamente com os nossos patrocinadores, Gilson K, a Prontovet Clínica Veterinária, agora hospital, e também hotelaria de animais. Ainda Ultra Gás Drive-Thru, ligou, pediu, chegou. Ultra Gás Drive-Thru em Ibitinga e ainda Casa Mais Móveis para deixar sua casa bem bonita na Avenida Jornalista Roque de Rosa. Obrigado aos nossos patrocinadores, a você que nos acompanhou, uma boa semana e sábado que vem tem outro Sabadão. Até lá! Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes, pude usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sabadão com Robson de Rosa.